do livro do Eclesiastes, capítulo 1, e ele começa dizendo: vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Um homem que trabalhou com inteligência, competência, sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que em nada colaborou. O livro do Eclesiastes nos dá um exemplo de um homem que trabalhou muito, se esforçou muito, com muita competência, mas chegou um dia que ele teve que deixar tudo para o outro que não fez nada. E a palavra vaidade, do hebraico, ela é rebel, que traduzida nós entendemos como vapor, sopro, nada, fragilidade. E aí nós poderíamos dizer: vapor de todo vapor, sopro de todo sopro, fragilidade de toda fragilidade. Mas, em uma declinação do hebraico, nós encontramos shal, que significa algo sem fundamento, uma coisa vã, vazia, falso. E aí nós podemos dizer: coisas vãs de coisas vãs, coisas vazias de coisas vazias, coisa falsa de coisas falsas. E em outra declinação ainda o tohu, que significa vazio, vazio de todos os vazios. Então, aqui o livro do Eclesiástico está nos dizendo que nós temos que tomar cuidado com aquilo que é vazio, com aquilo que é frágil, com aquilo que é um sopro. Aquilo que um sopro de Deus, tudo termina. Com o sopro de Deus, tudo se acaba. E é interessante porque justamente no evangelho de hoje, nós encontramos um homem que vai até Jesus e diz: Senhor, diga para o meu irmão dividir a herança comigo. E Jesus vai dizer: meu amigo, eu não vim aqui para separar a herança, eu vim aqui para cuidar do teu coração, da tua vida. E aí Jesus diz: cuidado com todo tipo de ganância, avareza. Porque o pecado contra ter bens e não saber administrar os bens é o pecado da avareza, não da luxúria. Luxúria não tem a ver com luxo. Luxúria quer dizer justamente o pecado contra a castidade, a prostituição, a questão da sexualidade desordenada, a questão do adultério, enfim. Luxúria então está ligada à castidade. A avareza, a pessoa é avara, ela é apegada, ela presa àquilo, ela vive daquilo, ela não solta para nada, não divide com ninguém, é uma pessoa mesquinha. Então é justamente o que Jesus está dizendo: cuidado com todo tipo de ganância. Mas vejam, na Bíblia denota então frequentemente e aparece relacionado a comportamentos, que pode vir a soberba, o orgulho, até mesmo a idolatria, quando nos pegamos a essa questão. O catecismo, no parágrafo 2547, diz assim: o Senhor lamenta-se dos ricos, porque ele encontra sua consolação na abundância dos bens. O orgulhoso procura o poder terreno, ao passo que o pobre em espírito procura o reino dos céus. O abandona a providência do Pai, do céu, liberta da preocupação pela manhã. A confiança em Deus dissipa-se para a bem-aventurança aos pobres, e eles verão a Deus. Então, qual que é a situação que aqui o catecismo coloca para nós? Aqui, a preocupação abundante com os bens. A preocupação que às vezes temos além do normal com as coisas materiais. E aqui o catecismo vai nos lembrar que nós precisamos aprender a confiar na providência divina. Existe uma passagem bíblica muito bonita que diz que os pássaros não colhem, não guardam em celeiro, e o pai que cuida dos pássaros não deixa os pássaros passar fome. Verdade ou mentira? Você já viu algum passarinho morrer de fome? Sim ou não? Não. Eles não têm celeiros, eles não têm geladeira, eles não têm frigobar, eles não têm estoque, não têm conta em banco.
E os pássaros não passam fome, e são livres, são felizes. Porque não tem nada que os prende, nada que os amarra, nada que os acorrente. Veja a liberdade que os pássaros têm. Não passam fome, mesmo os animais. Os animais são livres e eles têm essa liberdade. E nós precisamos aprender a confiar na providência. O que é providência? É o pão de cada dia. Nós rezamos no Pai Nosso: o pão nosso de cada dia dai-nos a providência. Deus nos dá a providência para cada dia. Providência não é previdência, né? Previdência social, você trabalha, recolhe lá os impostos e quando você chega a uma certa idade, você aposenta. Então você tem a previdência social. Mas a providência de Deus é outra coisa. Nós confiamos em Deus, acreditamos em Deus, e Deus, que é Pai, cuida dos seus filhos e não nos deixará passar necessidade nenhuma, nem material, nem espiritual. Aqui está o segredo da vida do cristão.